internacionalistas do mundo, univos! Aqui é a Bianca e esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje, para falar de um tema que, para dizer que é pouco, tá falando muito sobre isso hoje, estou aqui com os meus colegas Ailton e Sofia. Por favor, deem um olá pro pessoal, galera. Olá, pessoal. Aqui é o Ailton e espero que vocês gostem desse episódio que tá com um tema bem interessante e que acho que é um tema novo aqui no nosso podcast, que a gente nunca chegou a comentar. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos falar com a gente, aprender um pouco mais sobre esse país tão enorme, tão importante, mas tão pouco explorado aí no mundo das relações internacionais. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é Rússia. Então, assim, um tema que tá quente no momento que a gente tá gravando. E para falar um pouquinho sobre ela, sobre a questão estratégica, a questão política, a gente trouxe o professor Fernando. Professor, por favor, se apresente e conte um pouquinho para nós da sua experiência, da sua área de pesquisa. Bom, boa noite, né? Já são 18 horas. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer muito o convite e falar um pouco dessa minha pesquisa que foi desenvolvida aí durante cerca de um ano. Bom, eu sou professor e pesquisador da área de História. Minha área de interesse normalmente está relacionada com a história militar, estudos estratégicos, teoria da guerra e estudos sobre a Amazônia, sendo que a parte da Amazônia tomou grande parte das minhas pesquisas por um longo tempo. Bom, eu tenho 19 anos como docente do ensino superior, cerca de 26 anos como pesquisador do campo da história militar, e agora eu estou me aproximando um pouco mais do campo das relações internacionais e estou indo para o 4º ano na pesquisa em estudos estratégicos e teoria da guerra, que não era uma área que eu tinha interesse, mas por conta de pesquisas que eu tenho recebido, demandas que eu tenho recebido, acabei me aproximando mais dessa área. Bom, professor, para iniciar o nosso debate, nossas perguntas, eu gostaria de saber como o senhor vê e interpreta a estratégia e as ações da Rússia no cenário internacional nesse último século, no século XXI. Bom, eu vou tentar estabelecer as respostas contextualizando com a pesquisa que eu desenvolvi. Eu acho que é importante não só dar resposta, mas também entender como essa investigação foi conduzida, né? Primeiro, é importante explicar que essa investigação começou ainda em outubro de 2020, quando ainda o assunto estava um pouco arrefecido, ficou muito quente nos anos de 2015, 2016, mas foi dando arrefecida e para agora, 2021, voltar à tona o debate na questão da Ucrânia e da Rússia. Mas, como eu disse, essa investigação ela começou em outubro de 2020 e foi até mais ou menos agosto, setembro de 2021. E foi feita por contrato com o Centro de Estudos Estratégicos do Exército, que contratou uma série de pesquisadores, cada um para uma área, para desenvolverem pesquisas de interesse da força. Então, nesse momento, com essa pesquisa, o que eu consegui demonstrar? Né? Que um dos aspectos importantes da guerra russa na Ucrânia, em 2014, que ocasionou a anexação da Crimeia, foi que a Federação Russa aproveitou o estado de convulsão social que existia na Ucrânia no período, um pouco antes, mas também foi sendo alimentado com mais efervescência e culminou em 2014 com a anexação da Crimeia. Esse ambiente, esse estado de convulsão social foi favorecido pelo ambiente político que a Ucrânia vivia, com grandes índices de corrupção, né, e favorecia criar diferentes interpretações dos acontecimentos, tanto na população local quanto na comunidade internacional. Então, a Rússia ela conseguiu organizar bem, aproveitou esse momento de convulsão e usou esse elemento a seu favor para fazer ataques contra a Ucrânia, né? Então, isso
em parte, foi uma condição pré-estabelecida para alguns teóricos, foi a primeira fase de uma guerra russa, que não chegou a ser necessário a invasão de tropa, que seria a terceira e última fase desse novo modelo de guerra que a Rússia tem empregado. Mas essa primeira fase é acelerar esses processos de convulsão social e aproveitar desse momento. Esse estado de convulsão social permitiu a fabricação de uma narrativa dominante como verdadeira. Então, os russos criaram uma narrativa de que aquilo que estava acontecendo era errado, eles precisavam intervir, né? Isso acaba facilitando um entendimento incorreto da situação, mas favorece o quê? A formação de uma opinião pública favorável. De fato, a pesquisa me ajudou também a mostrar quais são as ferramentas utilizadas pela Rússia, que cria uma forma bastante eficaz de lutar nesse ambiente de amplo espectro que nós estamos vivendo de novo. Então, quando você olha e vê a Rússia a utilizar uma variada de formas, de estratégias contra os seus inimigos, a Rússia sabe potencializar todas as facilidades desse ambiente de amplo espectro. E ela opera como? Ela opera com atores estatais, atores não estatais, com grupos criminosos, com forças de operações especiais, que são os principais elementos desse novo tipo de guerra utilizado pela Rússia, e também usa a diplomacia, que serve também para alavancar a convulsão social e a estabilidade do seu inimigo, né? Com isso, essa instabilidade, há uma dificuldade do inimigo, do Estado inimigo, tomar uma decisão. Então, ele fica desnorteado e tem uma dificuldade de tomar a decisão. Ficou claro na pesquisa, né, que esse novo tipo de guerra empregado pela Rússia na Ucrânia serve como um importante ponto de observação e estudo para o futuro. No futuro, esse deve ser um modelo de guerra utilizado. Por quê? Ele favorece, ele racionaliza os gastos. Então, nessa primeira fase, você usa guerra cibernética, usa atores não estatais, então você diminui os gastos com tropa regular. Boa, professora. Acho que essa explicação a gente já começou a formar na nossa cabeça como é que está andando a Rússia nesse momento. Aí eu queria aproveitar que a gente ainda está nessa parte inicial de construção e perguntar a questão da guerra híbrida, porque eu acho que é um tópico que, quando a gente está falando de Rússia, quase sempre está aparecendo junto. Só que eu acho que para muita gente que escuta, até para mim, é uma concepção um pouco nova. Então, se o professor puder explicar um pouco sobre isso, se ela é aceita no Ocidente, no Oriente, se tem alguma modificação de pensamento sobre esse tópico. Eu vou responder da melhor forma possível, porque em outros momentos pode ocorrer que haja necessidade de eu voltar a uma interpretação do que é a guerra híbrida. Mas já esclarecendo para vocês, o Ocidente entende o que a Rússia faz como guerra híbrida. A Rússia não entende o que ela faz como guerra híbrida. Ela chama de guerra não linear. Inclusive está previsto na doutrina militar russa. Uma guerra não linear que usa forças especiais, guerra de informação, guerra cibernética. Mas isso é um ponto que nós poderemos desenvolver ao longo das perguntas. Bom, outro ponto que eu acho extremamente importante antes de falar sobre o que é a guerra híbrida primeiro, que existem as ameaças híbridas, são tipos de atores, tá? Atores que fazem ameaça, pode ser um terrorista, pode ser um militar de tropa fazendo guerra irregular. Então, são os atores, tá? Então, as ameaças híbridas pode estar relacionada com narcotráfico. Então, e a outra é o conceito de guerra híbrida, que é um modelo de conflito, é o uso, é o emprego de força pela uma tropa armada que foi organizada doutrinariamente para ser empregada na guerra. Ela é uma subparte ou um subproduto da guerra. A guerra como um todo,
né, assim como Clausewitz definiu, né, a guerra total, a guerra híbrida ela é uma parte do modelo dessa guerra que pode ser aplicada, tá? Como guerra irregular, guerra assimétrica, ou a própria guerra regular. Então, a guerra híbrida ela é uma tipificação, tanto que ela tem um conceito hoje que define. Bom, nos Estados Unidos a guerra híbrida não é tratada dessa forma, não é conceituada. Eles trabalham com guerras assimétricas, contra a insurgência, eles trabalham com outras tipificações. Quem usa esse conceito é a OTAN. A OTAN usa perfeitamente o conceito de guerra híbrida, mas não quer dizer que nos Estados Unidos não se estude guerra híbrida, pelo contrário. Os dois maiores teóricos sobre a guerra híbrida são norte-americanos. Bom, além disso, o debate da guerra híbrida é importante deixar claro que ela não é recente. Inclusive, há pouco tempo, coisa de 3, 4 anos, foi lançado um livro que mostra como a guerra híbrida já existiu no mundo antigo. Então, o Murray ele faz uma digressão do que é a guerra híbrida e vai discutindo a guerra híbrida como algo que existiu em Roma antiga, que é a questão de você ter duas forças com diferenças de poder que se enfrentam, normalmente uma mais fraca e uma mais forte. Normalmente a mais fraca vai se utilizar de meios para tentar enfrentar aquela força com maior poder bélico. Então, é isso mais ou menos que caracterizaria a guerra híbrida. Por que eu estou colocando isso? Porque muita gente acha que o conceito de guerra híbrida ela começa com a invasão, com a guerra da Rússia na Ucrânia e a anexação da Crimeia em 2014. E não é. Então, tem muito mais chão aí de estudos sobre a guerra híbrida. Bom, a sua origem, teoricamente falando, hoje muitos autores partem do princípio que a origem da guerra híbrida ela está na evolução da teoria da guerra, principalmente na evolução das teorias da guerra de quarta geração. Inclusive, tem alguns autores que classificam a guerra híbrida como guerra de quinta geração. Muitos militares, principalmente, identificam a guerra híbrida como chamam de guerra de quinta geração. Na verdade, também é uma discussão tensa, onde alguns concordam e outros não. Além da teoria da quarta geração, da guerra de quarta geração, a origem da guerra híbrida também está ligada às guerras compostas, a guerras restritas, guerras assimétricas e guerras regulares, conceitos que foram desenvolvidos ao longo da história contemporânea. Bom, o que eu percebo claramente existe uma tensão muito grande no uso do conceito de guerra híbrida. E essa tensão está presente em diversos historiadores, pesquisadores, tanto internacionalistas, historiadores. Existem alguns autores que são favoráveis ao conceito, outros que são contra, principalmente aqueles que acham que há uma tentativa da sociedade acadêmica, de alguns militares, tentarem criar algo novo, na verdade, algo que já existe. Na verdade, estão querendo dar uma roupagem nova para algo que existe. Então, essas tensões acadêmicas acabam gerando os conflitos intelectuais na produção de textos, onde cada um quer defender o seu posicionamento. Bom, é por isso que alguns até preferem usar o termo guerra assimétrica, né? Porque ela representaria uma maior realidade desse modelo de conflito. Com relação à literatura que utiliza o conceito de guerra híbrida, como eu falei, 2 americanos são importantes nesse processo de construção do termo e de disseminação do conceito. São dois militares americanos, o Nimitz, que foi o primeiro a construir uma tese reconhecendo o termo guerra híbrida. Ele é considerado o criador do termo guerra híbrida, mas o mais importante deles todos é o Frank Hoffman, né, que ele é o grande divulgador da expressão
e é o que a literatura que dá substância ao desenvolvimento da teoria da guerra híbrida. O Hoffman é um tenente-coronel dos Estados Unidos, do Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, do Marine Corps, né? Ele é também ele já está fora da ativa, ele já está na reserva. Ele é pesquisador e professor da NDU, a National Defense University. Ele, na verdade, tem sido o principal influenciador do pensamento ocidental sobre a guerra híbrida. Então, as publicações dele, por exemplo, a primeira, que é O Futuro da Guerra Híbrida, que foi publicado em 2005, ele produziu, inclusive, em coautoria com o tenente-general James Mattis, que foi um importante oficial general no Marine Corps dos Estados Unidos. Esse artigo foi baseado na experiência deles em combate no Afeganistão em 2001 e no Iraque. Então, a gente já pode perceber que a importância da guerra do Afeganistão e do Iraque na produção de conhecimento sobre o emprego militar nesse modelo que eles tipificaram como guerra híbrida. Já em 2007, o Hoffman ele fez outro estudo mais profundo, né, sobre os conflitos no século XXI. Mais uma vez, ele volta a estudar a guerra híbrida como parte do cenário do futuro, e ele define que a guerra híbrida, como uma variedade de tipos de modo de fazer a guerra, pode influenciar a guerra convencional. Pode influenciar a guerra convencional, formações e táticas com formações e táticas de guerra irregular, inclusive com ações terroristas, com uso de violência, com coerção, com desordem criminal. Então, ele já começa ali a definir, a partir do que ele chama a influência no modelo de guerra, o que se deve fazer num tipo de guerra, nesse novo tipo de guerra que está se pensando. Né? Então, para Hoffman, a guerra se caracteriza por diferentes tipos de conflitos entre os combatentes e o uso de tecnologias. Então, a partir desse binômio combatente e tecnologia, ele pensa como vai ser o futuro da guerra. Então, o pensamento desse militar, ele contempla, para a guerra híbrida, ele contempla o uso de diversas formas de guerra, principalmente com o emprego de guerra híbrida estatal. Ele define a importância do Estado estar por trás desse modelo de guerra, com estruturas políticas funcionando em células descentralizadas, esse é outro ponto importante, e com o aparecimento de forças irregulares decisivas para o combate, ou pelo menos em condição de igualdade com as forças regulares. Então, o Hoffman já começa a dar a direção que o futuro é da guerra irregular. A guerra regular, ela vai perder espaço, constantemente ela vai perder espaço até a possibilidade das forças irregulares terem supremacia num combate. Né? Então, portanto, esse conceito de guerra híbrida que é discutido, ele expande as possibilidades de atuação, tanto dos atores estatais quanto os não estatais, sendo que ambos podem usar de organizações técnicas, táticas e procedimentos de guerra regular como de guerra irregular. Então, mais ou menos, ele coloca, né, que essa é a característica principal da guerra híbrida, ela poder usar procedimentos de guerra regular como guerra irregular. Não é você simplesmente eu vou usar aqui esse grupo como guerra irregular e esse grupo como guerra regular. Não, ele é aplicado os dois tipos de guerra, o regular e o irregular, no mesmo confronto, comandado por um comando só. E a partir dali são utilizados diversos tipos de emprego militar. Bom, o que é importante também dizer, qual a vantagem nessa guerra, segundo as forças estatais? Né? Que o uso de guerra híbrida, quando você usa guerra híbrida, você tem um controle operacional sem restrição. Então, normalmente, você pode ultrapassar, isso é uma característica da guerra híbrida, que é o mais perigoso. Aí, às vezes,
o que deixa muito governante tenso, é que ela pode ultrapassar as fronteiras, principalmente as leis impostas e as leis morais da guerra. Então, com esse modelo de guerra, ele se avolumando, ele se sistematizando, uma coisa que vai se perder no futuro é o que é moral numa guerra. Então, isso é uma questão que deixa os acadêmicos, os pesquisadores da sociedade civil acadêmica preocupados com as questões morais de uma guerra. Então, o que eu posso resumir, né, o que é a guerra híbrida? Ela é definida como a combinação de múltiplos meios de guerra, da guerra convencional e não convencional, que você pode usar forças militares regulares. Normalmente as forças militares regulares são usadas como eu disse, na última fase da guerra. Ela pode ser utilizada, pode usar forças irregulares. Eu acho que vai ser o futuro da guerra, pelo barateamento do preço da guerra. Ela pode usar forças especiais, ela pode usar guerra econômica, ela pode usar ataque cibernético, que nós temos percebido com mais clareza tanto na Geórgia em 2008 quanto na Ucrânia em 2014, e também nós podemos já presenciar nesse momento também o uso de ataques cibernéticos. Diplomacia é um ponto forte também da guerra híbrida, e a propaganda com guerra de informação, que tem como objetivo ganhar o apoio da comunidade internacional, e o que em parte não tem acontecido agora nesse momento com tanta ênfase é o apoio a manifestações locais. Então, esse é a definição do Hoffman. É uma definição ocidental da guerra, sendo que os russos, como eu havia dito, eles não consideram esse como eles não se consideram como utilizadores desse tipo de guerra. Eles classificam como guerra não linear, e esse modelo de guerra não linear está definida na doutrina militar russa, né? A partir de experiências dos generais russos, de teorias de guerras dos anos 80, que foram aplicadas no Afeganistão. A Rússia ela construiu esse novo modelo de guerra, que eles chamam de guerra não linear. Perfeito. Nossa, foi um ótimo resumo, né, acadêmico para a gente que é dessa área. Assim, perfeito. Mas falando um pouco também dos desdobramentos pragmáticos, né, dessa diferenciação, sobre a Rússia não aceitar o termo guerra híbrida, sobre o Ocidente impor um pouco esse termo, qual que é o peso estratégico, né, para a decisão da OTAN de possivelmente usar esse termo para especificar a estratégia russa? Então, se eles forem explicar o que está acontecendo hoje e usarem esse termo, qual que é o peso estratégico disso? E qual que é a relação, então, de fato da Rússia com esse conceito? Se esse conceito for utilizado, como que a Rússia vai responder empiricamente? Assim? Bom, antes de começar a falar, vou simplificar de uma forma mais geral, né? A OTAN, tanto a OTAN quanto os Estados Unidos, eles usam esse conceito para os outros, né? Tanto para o Hezbollah, para o ISIS, para a Federação Russa, né? Principalmente o emprego na ocupação, na anexação da Crimeia. Então, é um termo, guerra híbrida, a princípio, de uma maneira bem clara. Eles usam e colocam numa caixinha, e a partir dali, principalmente, como eu falei, com as definições do Hoffman, né, e de outros, a maior parte dos autores, eles vêm seguindo uma linha evolutiva teórica a partir do Lin, que é também um coronel americano que trabalha com a teoria geracional da guerra, que faz uma análise da evolução da guerra em primeira, segunda, terceira e quarta geração. Depois, o Hoffman é também um teórico extremamente importante, e a partir dali você tem uma constância de discussões que na Europa, mesmo Portugal,
vários países da OTAN, né, desenvolvem essa teoria do uso da guerra híbrida a partir dos seus interesses. Nós não podemos deixar aqui fora dos debates, né, que a maior parte dos países, como a Ucrânia, Letônia, Estônia, Finlândia, fazem fronteiras com a Rússia. E, no entanto, são países que fazem parte da OTAN. Então, esses países estão em processo de franco desenvolvimento teórico sobre a utilização do que a Rússia fez. Primeiro, na Chechênia, em 96, que eles perderam feio lá, porque a Chechênia usou guerra híbrida contra os russos. Aí eles passam a estudar a guerra híbrida e aplicam na Geórgia em 2008, aprendem efetivamente como usar a guerra híbrida, definem o processo teórico e fazem uma aplicação exemplar em 2014 na Ucrânia, anexando a Crimeia. Então, a partir daí, eu acho que nós temos estabelecido o cenário aqui dos que são a favor e contra o pensamento militar. Tá? Bom, eu acho que é importante nessa questão, né, entender quais são os desafios estratégicos aí que a OTAN tem pela frente por conta das ações da Federação Russa, principalmente os desafios estratégicos quando ela anexa a Crimeia, né? Porque ali na Crimeia o modelo teórico do emprego militar que para os ocidentais chamam de guerra híbrida, que os russos chamam de guerra não linear, né, estava definido. E aí o resultado positivo da aplicação do modelo deixou a Rússia preocupada, porque mostrou a vulnerabilidade e a necessidade de mudanças estratégicas dentro da OTAN, levando em conta essa nova ameaça, que era o que eles definem como guerra híbrida. Então, os aliancistas definem essa nova ameaça russa como guerra híbrida, né? Então, mesmo assim, você percebe que desde 2010 a OTAN tem utilizado o termo guerra híbrida para descrever ações adotadas por seus adversários, principalmente aqueles que têm com capacidade de empregar simultaneamente, né, meios convencionais e meios não convencionais, que se adaptam à sua realidade. Então, o termo de guerra híbrida tem sido utilizado até o presente momento, né? O que tem sido utilizado até o presente momento, ele foi produzido por militares e analistas ocidentais. E o objetivo era compreender, né, aquela nova dinâmica do conflito que estava acontecendo em 2014 na Ucrânia. Então, mas nesse caso, principalmente com a OTAN, se percebe que mesmo antes da Ucrânia, o termo já estava sendo empregado. Que eles começaram, por exemplo, a descrever, né, as ações do Hezbollah contra Israel em 2006 como guerra híbrida, assim também como as ações do Estado Islâmico. E, por fim, a consolidação da construção da ideia do conceito de guerra híbrida se dá com a atuação russa na Ucrânia em 2014. Então, agora também, por exemplo, eu faço um adendo aqui para uma explicação, uma definição importante de guerra híbrida que é elaborada na Europa e não na OTAN, necessariamente na OTAN, mas na União Europeia, que é percebido, inclusive, em documentos da União Europeia, principalmente depois de 2014. Por exemplo, a União Europeia caracterizou o conflito como o uso centralmente concebido e controlado de várias táticas encobertas e cobertas, né, que são utilizadas tanto por meios militares e meios não militares.
e que vão desde operações de informações a operações cibernéticas e também através de pressão econômica para o uso de forças convencionais. O termo tática encoberta é você pegar militar, o que os russos fazem, né? Botam forças especiais com fardo, mas sem identificação de país, você não sabe a tropa de onde que é, ou senão você usa civis infiltrados no país que está sofrendo a operação da guerra, né, onde o modelo de guerra está sendo aplicado, e aí você usa diversas formas que não são aquelas formas definidas num conflito de um Estado contra o Estado, que é a definição clássica que vem desde da paz de Westfália, onde que definiu, né, como que as guerras deveriam ser. Então, isso gera outros problemas. Então, a partir uma questão importante, por exemplo, de 2014, para além do posicionamento da União Europeia na sua definição conceitual do que é a guerra híbrida, nós tivemos também, ainda em 2014, né, a Cimeira de Gales, onde a Europa vai definir qual o caminho que eles vão seguir a partir desse momento da anexação da Crimeia. Então, eles, a partir dali, da Cimeira de Gales, em 2014, eu posso destacar alguns resultados que foram importantes, mas depois não foram à frente, né? Entre os resultados importantes, eu destaco, por exemplo, o lançamento do Plano de Ação de Prontidão, que ele tinha por objetivo impulsionar a transformação na estratégia de dissuasão e de defesa da OTAN, né? Essa estratégia, esse plano de ação de prontidão, ele levou à criação de 4 batalhões multinacionais de presença avançada. Esses batalhões multinacionais são batalhões robustos que foram colocados nos principais países ali que fazem fronteira com a União Soviética, com a Rússia, né? Foram colocados um na Estônia, um na Letônia, um na Lituânia e um na Polônia. Isso já em 2016. Outras medidas que a OTAN tomou, importante também, foi a criação dos centros de excelência. Então, ela especializou os países da OTAN, cada um ficou responsável por um tipo de emprego militar, e ali se desenvolvia um processo multinacional de operação militar. Então, a Estônia, por exemplo, que sofreu um ataque cibernético da Rússia, que teve um apagão por conta de... Não foi da Rússia porque não há prova que foi da Rússia, né? Mas que sofreu um apagão por conta de um ataque cibernético. Hoje você tem um centro de excelência em guerra cibernética lá. Então, cada país acabou desenvolvendo uma certa especificidade no emprego militar, que é uma prática que a OTAN define hoje, que foi resultado da anexação da Crimeia. E um outro ponto importante também, que eu acho importante, é a criação de uma divisão conjunta de inteligência e segurança, né? Que serve para todos os países da OTAN. Então, esses 3 pontos aí foram importantes, além do aumento dos recursos, né, para serem utilizados no campo militar, que também não foi à frente, porque ficou acordado que cada país deveria usar 2% do seu produto interno bruto, mas aí os países começaram a sentir o peso dos gastos e não diminuiu, e não chegou nem a, em alguns casos, nem a 0,5%, mas ficou muito no papel os 2%, né? Também sabemos que durante a gestão Trump, a OTAN perdeu muita força, chegando a quase vir a óbito, né? E esse momento atual favoreceu o renascimento da OTAN, quase que a Fênix, né? Renascida das cinzas. Mas o governo Biden, e esse aumento das tensões na Ucrânia estão favorecendo o renascimento do poder da OTAN. Bom,
além dessas questões todas, de fato, para a Rússia, o que eu percebo a partir das análises sobre o modelo que ela usa, tem empregado, eu concluo que a guerra russa se traduz, numa mistura de diversas capacidades e de diversos níveis, tanto níveis táticos, estratégicos e operacionais. No nível tático, por exemplo, os russos empregam forças regulares e forças irregulares, operações de forças especiais, eles usam tática com armamento convencional moderno, para apoiar principalmente operações dissimuladas de grupos paramilitares, separatistas, principalmente esses grupos pró-Rússia são preparados pelas forças especiais russas e com armamento convencional do mais moderno. Eles normalmente são preparados para executar operações de guerrilha, né? Então, e sempre dissimulados. Não é a Rússia que está fazendo, é o separatista. Então, além disso, claro, a maior ferramenta desse conflito é o uso de meio cibernético. Então, que na verdade, o que desestabilizou o poder ucraniano foi as guerras cibernéticas, em 2014, que criou um caos, né? E no meio desse caos, os russos aproveitaram a ausência de comando e controle e anexaram a Crimeia. Então, no nível operacional, a Rússia conseguiu ainda coordenar ações efetivas de guerra de informação, que essa é outra ferramenta importante na guerra híbrida, e guerra psicológica. Então, guerra de informação e guerra psicológica são os dois elementos extremamente importantes no nível operacional. Ao mesmo tempo que eles já começam essa mobilização e deslocamento de tropa regular, ela demonstra força. Então, isso faz parte da doutrina militar russa, esse deslocamento de grande quantidade de tropa para as fronteiras, porque ela causa o quê? O medo, ela causa a demonstração de força do poder bélico russo. Então, ali, nitidamente, não quer dizer que eles vão usar, mas eles colocam ali nas portas da sua casa, dizendo, se você não aceitar, eu vou usar a minha tropa que está aqui, e mostra o que é, e deixa a imprensa, todos revelarem o que é que você tem ali. E eles não estão nem preocupados. Por quê? É uma demonstração de força. Mas no meio disso está uma guerra de informação e uma guerra psicológica atuando junto com essa demonstração de força, né? O outro elemento extremamente importante nesse nível operacional é a infiltração, né, de forma encoberta de homens, de meios humanos, que normalmente são forças especiais, que vão lá para apoiar os separatistas e vão fomentar cada vez mais o processo em que está do conflito, né? Esse conflito que está em andamento, eles entram em cena para potencializar essas tensões. E no nível estratégico, os russos empregam de forma coordenada e sincronizada seu campo de poder militar, a sua diplomacia, a sua economia, no processo, a sua questão econômica e também as suas informações, que são utilizadas de maneira a atacar o inimigo, não com troca, mas com esses meios políticos, econômicos, diplomáticos. Então, como nós podemos perceber, as ameaças atuais, elas, além de virem de diversas ordens, né, com múltiplos conflitos sobrepostos, ela é uma realidade do que nós estamos vivendo agora, em 2022. Tendo em mente todos esses conceitos, toda essa lógica que o senhor vem explicando, como isso pode nos ajudar a interpretar a questão da Crimeia e também os avanços da Rússia na Ucrânia que estão acontecendo hoje em dia? Em parte, eu já, como eu falei, tem muitas questões que estão sobrepostas, mas eu acho que essa definição do conceito da guerra híbrida, né, do ponto de vista teórico, é real, e ele assume uma grande importância estratégica, principalmente, eu falo muito do emprego do campo militar, porque é onde que eu me paro melhor, né? Então, tanto que é real que a OTAN ela abraçou esse modelo, né? E em parte ele serviu como
arcabouço para reformular as formas de emprego militar das tropas da OTAN. Então, a partir da realidade da Crimeia, da anexação da Crimeia, os russos, a OTAN percebeu ali uma realidade e que precisava ser reinterpretada, né? E aí como eu falei anteriormente, no bloco anterior, ela vai ser utilizada na reformulação do emprego da tropa, inclusive da doutrina militar da OTAN, de emprego da tropa da OTAN. Isso é uma realidade. Mas esse novo cenário que foi construído, né, como eu falei anteriormente, é importante a gente entender que ele foi construído pelos russos numa forma evolutiva, a partir, por exemplo, nós não podemos deixar para trás a guerra do Afeganistão, né? Então, algumas doutrinas aplicadas lá na guerra do Afeganistão, nos anos 80, foram recuperadas para o final do século XX e início do século XXI, né? Principalmente, como eu falei, aplicado na Chechênia, na Geórgia, na Ucrânia. Então, essas experiências de guerra deram uma realidade para a Rússia, né? Não podemos esquecer também outro item que eu esqueci de falar, mas é importante para os russos, foi a Primavera Árabe, né? Não só a guerra do Afeganistão dos anos 80, mas também o que os Estados Unidos usou no Afeganistão depois de 2001 e no Iraque em 2003. Tá? A Primavera Árabe foi extremamente importante para os russos entenderem que estava havendo uma renovação na forma de empregar a guerra. E aí, a partir dessas experiências, você percebe, a partir desses contextos, que o mundo está vivendo, né? A Rússia, os Estados Unidos, você tem a criação de uma forma interessante de fazer a guerra, porque o objetivo dos russos, não só dos russos, mas também porque tem influência das guerras usadas pelos chineses também, a variação dos chineses sobre a guerra, que está no modelo de guerra. Então, eles começam a pensar em algo que pudesse ser usado com um inimigo mais forte. Então, na verdade, a guerra não linear adotada pelos russos é uma forma de guerra para aplicar contra os Estados Unidos. Claro, existe a doutrina da guerra nuclear. Todo mundo sabe que se a utilização for à frente, nós vamos ter problemas sérios no mundo, mas a guerra híbrida, ou a guerra não linear, ela é mais fácil e menos onerosa. Então, principalmente as experiências conseguidas nessas guerras, e eu cito o caso da Rússia na Geórgia e na Ucrânia, né, elas levaram o aprofundamento e o desenvolvimento de esse novo tipo de guerra russo, que é a guerra que ele foi aplicado na Ucrânia e continua sendo aplicado, e às vezes não como ferramentas, às vezes isoladas, às vezes em conjunta. Na Ucrânia ela foi aplicada, quase todas as ferramentas foram aplicadas na Ucrânia, né? Desde o ataque cibernético, uso de forças especiais, guerra psicológica, guerra de informação, uso de tropa para pressionar e não invadiu, milícia, criminosos. Então, essa guerra, em alguns casos, eles usam ferramentas isoladas, como ataques cibernéticos, né? Então, eu vejo que essa vitória da Rússia na Ucrânia, ela foi fundamental para mudar o paradigma da guerra. Então, a partir de 2014, você tem a Rússia já estava numa situação mais tranquila, porque ela já tinha desenvolvido seu modelo e já tinha aplicou ele de uma maneira consistente na Ucrânia, né? E aí vem ao passo que os tipos de guerra que os Estados Unidos continuavam desenvolvendo, principalmente o uso da contra-insurgência,
ele deu certo no começo, mas hoje talvez precise ser repensado, né? Principalmente depois do fracasso no Afeganistão, né? Precisa ser repensado. Então, não sei se eu consegui responder. Conseguiu, professor. Muito obrigada. Então, agora, para a gente encaminhar mais para o nosso fechamento aqui do bloco, para a gente começar a concluir as ideias, eu queria perguntar, já que a gente fez esse debate sobre a questão da guerra, dos paradigmas, dessa diferença de visão do Ocidente para a Rússia, como o professor acha que esse debate vai evoluir daqui para frente? Qual será a voz do Brasil nisso tudo? Porque a gente falou muito de OTAN, de Estados Unidos, de Rússia, mas o Brasil nisso tudo, como é que a gente vai estar? Essa parte eu vou tentar ser mais simples, porque não é um campo que eu acho que eu tenha muita contribuição, até porque já de hoje, no discurso do Biden, que ele fez agora à tarde, e as análises produzidas, elas estão deixando a população mais consciente dos acontecimentos. Eu lembro aqui alguns pontos importantes. O que eu acho, no meu entendimento, nós estamos numa distância considerável, uma distância geográfica considerável do conflito. No entanto, apesar desse distanciamento geográfico considerável, o Brasil ele tem uma importante participação nos BRICS, né? Então, os BRICS, principalmente seus aspectos econômicos, né, e outros mais, ele faz parte de uma aliança que é extremamente importante, né? Apesar de ter perdido um pouco de força nesse governo, que é o último governo que nós estamos vivendo, ou pode ser que continue, mas ele perdeu muita força. No entanto, parece que agora, no final dos 45, parece que os BRICS começam a ganhar fôlego novamente, né? Não me surpreendo que daqui a pouco o Tratado de Defesa aqui da América do Sul volte também, que é o falecido, né? Mas os BRICS, a participação do Brasil nos BRICS é muito importante. Outra importância que eu acho que nós não podemos desconsiderar é a posição do Brasil na América do Sul, né? A posição geopolítica brasileira. Por quê? É importante a América do Sul nesse conflito lá na Europa. Bom, todos, pelo menos o pessoal da área de relações internacionais sabe que existe uma disputa geoestratégica na América do Sul entre China, Rússia versus Estados Unidos. Então, existe uma disputa por controle de algumas potências, de alguns poderes, e o Brasil ainda é considerado a maior potência da América do Sul. Então, diante desse cenário de disputa geopolítica, o Brasil no cenário da América do Sul ele tem uma importância, uma grande importância, né? Tanto no campo da defesa como da segurança. Se você pegar a parte das fronteiras da América do Sul, o Brasil praticamente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. E se você começa a criar as influências que estão, os controles sobre esses países que fazem fronteiras, né, com o Brasil, você vê uma mudança radical de cenários. Vários países que antes eram controlados pelos Estados Unidos agora são controlados pela China ou pela Rússia. Então, isso tem um ponto importante nesse processo que está ocorrendo, né? Então, existe um cenário que é a América do Sul. Para além da América como um todo, né, você tem a América do Norte, você tem a América do Sul. E além da América do Sul, você tem outra questão que não pode ficar de fora. A parte marítima, a fronteira marítima do Brasil, que está ligada ao entorno estratégico do Brasil com África e Europa. Então, esse posicionamento central e continental do Brasil é extremamente importante. Fora isso, eu acredito que nesse cenário que está se desenhando de conflito, o Brasil deve manter a sua posição tradicional de neutralidade, assim como a própria presidenta Dilma
o CEF fez em 2014, até porque a nossa posição, se for uma posição mais agressiva da diplomacia brasileira, não seria nada prudente para os interesses econômicos brasileiros. Nós não podemos esquecer que a Rússia é um dos maiores consumidores do agronegócio brasileiro e que nós importamos aquela quantidade imensa de fertilizantes russos, né, que são importantes também à mão de essa via dupla aí do agronegócio. Então, eu vejo o Brasil com importância nesses dois cenários, no econômico, através dos BRICS, e na segurança e defesa, por conta da sua posição geopolítica. Fora isso, não vejo mais o que o Brasil possa ser importante num cenário mundial de conflitos. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre guerra, porque eu, com certeza, aprendi um pouco mais hoje. Queria agradecer ao professor pela participação e agradecer aos meus colegas por participarem desse episódio também. Até mais, galera! Tchau, pessoal. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Também queria agradecer muito ao professor por toda essa explicação, quase que uma aula mesmo, por ser um episódio tão completo. Então, muito obrigado ao professor e a todos que estão escutando e também minhas colegas participando. Bom, gente, terminando aí um episódio valiosíssimo para os internacionalistas, né? Para a gente cada vez mais incrementar a nossa fala sobre quando vamos falar, né, sobre esses assuntos que estão em pauta hoje, conversar com pessoas que não são da área. Muito obrigada, professor, e pessoal que está aqui comigo, e até mais. Bom, gente, muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a oportunidade. Isso é muito importante, o diálogo com outras áreas. Eu tenho um diálogo muito intenso com o campo das relações internacionais, né? Então agradeço essa oportunidade e poder expor um pouco da pesquisa que eu desenvolvi até o ano passado. Muito obrigado mesmo e sucesso para vocês nesse trabalho magnífico. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.